Deus só pode abençoar aquilo que você faz e que concorda com a palavra dele. Quando você faz algo, quando eu faço algo que concorda com o que Deus diz, Ele ordena a bênção sobre a vida do seu povo. É assim que funciona. Então, você não vai ser abençoado porque você frequenta uma igreja. Você vai ser abençoado por fazer aquilo que Deus quer que você faça. É por isso que você vai ser abençoado. Vou dizer uma coisa para vocês. O nosso choro entristece o coração de Deus. O nosso choro entristece o coração do nosso Pai. Mas para Ele nos abençoar, eu preciso fazer o que Ele quer que seja feito. Então cada atitude nossa, quando ela se encontra com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a nossa vida fica melhor, nossa casa fica melhor, os nossos negócios ficam melhores. Nós precisamos aprender isso. Só que para fazer o que Deus quer que seja feito, ou seja, para ficar nesse caminho, Danilo, algumas coisas precisam ser feitas, precisam ser desenvolvidas sobre a nossa vida. Se você não desenvolver alguns valores de Deus na sua vida, você não vai conseguir fazer aquilo que deve ser feito. Não vai. Não é a sua justiça. Não é o meu trabalho. São valores de Deus que vão construir características em mim e em você para fazermos o que Deus quer. Existem pessoas que elas estão se esforçando para fazer o que Deus quer. Elas estão fazendo força para fazer o que Deus quer. E sabe o que é triste nessa história, Wagner? Que elas não estão conseguindo. Porque não é o nosso trabalho. Você já se esforçou para acertar com a sua família e parece que quanto mais você tentou acertar, mais você errou? Você já ouviu alguém dizendo assim, por exemplo, poxa vida, agora que eu comecei para a igreja, está dando tudo errado. Já ouviu isso? Já vivenciou isso? Porque não é porque a gente pensa que é o nosso trabalho. Você não, eu estou indo para a igreja agora dá tudo certo. Então não é o nosso trabalho. Não é o nosso trabalho. É valores de Deus na nossa vida. Quando os valores de Deus eles forem formados em mim e em você, você vai começar a fluir como um rio. Você vai fluir como um rio dentro daquilo que Deus espera de você. Não pode ser o nosso trabalho. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Lá no Antigo Testamento era a lei, tinha a lei. Então se você praticasse a lei, tudo certo. Só que era impossível. Aí Jesus veio para fazer aquilo que pela lei a gente não conseguia. Então, eu preciso construir valores de Deus na minha vida. Valores de Deus precisam ser formados na minha vida, porque se os valores de Deus não forem formados na minha vida, você não vai fazer o que deve ser feito. Você não vai. Você pode orar. Olha que coisa assim interessante, né? Oração. Você já parou para pensar na hipótese de você estar orando e essa oração, ela não construiu o resultado que você busca? Já parou para pensar nessa hipótese? Eu nunca paro para pensar nisso, né? Mas pode ser que aconteça. Por quê, pastor? Porque a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, a minha vida de adorador, ela precisa nascer de um coração de um homem e de uma mulher que flui valores de Deus. Nós vamos ver isso nas Escrituras. Agora, vamos definir o que são valores de Deus. Quais são os valores de Deus, pastor Léo, que você precisa ter para que você flua em Deus, para que você manifeste a glória dEle? Porque não é a competência do pastor Leandro, como músico, que faz a glória de Deus vir. Não é a competência da Adriana que faz a glória de Deus vir.
O que faz a glória de Deus se manifestar em um lugar é quando o Senhor encontra homens e mulheres que atraem a presença dele para aquele lugar. E homens e mulheres, para atrair a presença de Deus para aquele lugar, o Senhor precisa encontrar valores na vida desses homens e dessas mulheres, e não serviço, porque o serviço diz respeito à nossa religião. A palavra de Deus conta a história de um fariseu, que ele chegou na ponta da esquina assim, pastor Hélio, e começou a falar alto: eu sou homem de Deus, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo. E Jesus olhando aquilo. Aí Jesus olhou para um outro canto, tinha um publicano. Quem era o publicano? Era o cobrador de impostos da época. Eram pessoas rejeitadas pelos judeus. Os judeus não gostavam muito dos publicanos, porque os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então imagina, um judeu trabalhando para o império que oprimia eles. Então os publicanos não eram bem vistos, e ainda cobravam imposto, né? Então tinha aquele fariseu ali batendo o peito, dizendo: não, eu sou uma bênção, eu oro 3 vezes por dia, eu entrego o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo. Aí Jesus olhou para um canto que encontrou um publicano, que não tinha coragem nem de levantar o rosto. E aquele publicano batia no peito dizendo assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Jesus olhou para os dois e Jesus disse: esse aqui eu vou justificar ele, esse aqui eu vou mudar a história dele, aquele não. Por que, pastor? Mas aquele ali, ele orava 3 vezes por dia, jejuava, né? Era fariseu, doutor na lei, e dava o dízimo de tudo. Porque não, ele não, porque ele é serviço, ele é religião. E aqui eu encontrei um coração quebrantado diante da minha presença. Corações quebrantados estão prontos para receberem valores de Deus sobre eles. É assim que funciona. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele resiste o soberbo, mas ele exalta os humildes. Então valores de Deus precisam nos alcançar, porque quando valores de Deus são formados dentro de nós, o Senhor nos responde. Esse publicano que Jesus conta a história dele, ele foi alcançado pela graça do Senhor. Por quê? Porque foi encontrado um coração humilde. Humildade é valor de Deus. Santidade é valor de Deus. Verdade é valor de Deus. Justiça é valor de Deus. Amor uns para com os outros é valor de Deus. Então, quando valores de Deus, eles são achados, são encontrados na nossa vida, eles são gerados na nossa vida e achados por Deus, o céu responde, e sem esforço. É como um rio, é o curso da água. Quem aqui já foi em Salesópolis? Lá na nascente do rio Tietê? Quem já foi? Olha, pouca gente, já tão pertinho, gente, vai lá para você conhecer. Um filetezinho de água, não é? Filetezinho de água. Só que quando você chegar ali naquela região ali de Sorocaba, né? Você vai ver um rio que tem parte dele que você não vê a margem do outro lado. Um rio saudável. Rio Tietê, naquela região ali de Salto, né? Ele é saudável, tem muito peixe. Quem gosta de pescar, vai pescar lá. Se tornou um rio que não tem mais controle. Assim é a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas quando é que eu vou ser inundado por esse rio? Quando o Senhor encontrar valores dele em mim e em você. Não é trabalho, não é o serviço que você faz, não, é valores dele, porque os valores de Deus vão me levar às práticas espirituais. As práticas espirituais não podem ser trabalho, não pode ser. Não, meu trabalho é orar 2 horas por dia, o meu trabalho é ler 10 capítulos, 5 capítulos da Bíblia, é jejuar, é adorar Deus. Não, isso não pode ser trabalho, Leandro, não pode ser, porque o dia que for trabalho, Deus não vem, Ele não vem. Para Ele vir tem que sacrificar, porque na lei era assim, para Deus se manifestar tinha que ter o quê? Sacrifício. Não, nós não estamos mais nesse tempo. O sacrifício para Ele vir já foi feito há pouco mais de 2000 anos atrás, lá naquela cruz do Calvário.
E Ele veio para nunca mais ser tirado de mim, de você. Mas para que essa glória permaneça, eu preciso ter valores de Deus na minha vida, eu preciso construir os valores de Deus. Humildade, verdade, justiça, santidade, amor. Eu preciso construir esses valores precisam fazer parte da minha vida para Ele vir. Agora, pastor, o que fazer para que esses valores sejam gerados em nós, na minha vida? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? O que fazer? Porque se o Senhor, para Ele me abençoar, Ele precisa encontrar valores dEle em mim, o que eu posso fazer para que esses valores sejam gerados dentro de mim? Já que o trabalho não constrói isso. Que se eu estiver orando dentro das... Porque, gente, vocês querem perder o seu tempo de oração? Ou melhor, você quer fazer a oferta que você dá, a primícia que você entrega, o seu dízimo não valer nada? Você quer fazer ele não valer nada? É você ofertar a Deus esperando Ele te retribuir. Não vai valer nada. Sabe por quê, Danilo? Sabe quem fazia isso? Os fariseus faziam isso. Então, quando eu oferto a Deus esperando Ele fazer algo por mim, então, não, eu vou ofertar aqui porque Ele vai me abençoar a 30, a 60 e a 100 vezes. Já ouviram isso? Primeiro que a interpretação desse texto está errado. Quando lá está dizendo que o Senhor prospera a 30, a 60 e a 30, a 60 e a 100, Ele não está falando de dinheiro ali, Ele está falando da palavra dEle. Olha que loucura, olha como fala bobagem. Pega um texto que o Senhor está falando da palavra dEle frutificar na nossa vida e quer falar de dinheiro. Olha que... Todas as vezes que nós lidamos com o nosso dinheiro no altar, pensando em Deus nos retribuir, você perdeu o poder de Deus honrar a sua vida financeira. Pastor, então eu vou ofertar, eu vou dar o meu dízimo e vou dar premissa pensando no quê? Você vai ter um coração grato por tudo que Deus tem feito por você. É só isso. Então eu estou entregando a minha oferta, porque essa é a forma de eu testemunhar para os céus, que eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida, e eu vou entregar a minha oferta para que a obra dele prospere cada vez mais. Coração grato a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, o pastor Richard pregou aqui dizendo, com alegria. Só que, o oposto do texto, qual é? Não por necessidade. Então tem um mandamento, ninguém contribua por necessidade, que não vai dar certo. Então não é o seu serviço, não é. A oração, Estela, vida de oração é a mesma coisa. Não é a quantidade que você ora, é o coração que está orando que vai contar. O Senhor se levanta contra Israel e diz o seguinte: esse povo aí está cheio de palavra na boca para mim, mas o coração deles não tem nada que me agrada. Ó, nada que me agrada. Então, se você tem uma prática espiritual que está ligada ao serviço, não resolve. Práticas espirituais precisam fluir de uma vida, de um homem, de uma mulher, de Deus, tem valores de Deus na vida dele. Aí Deus honra. Sabe aquela oração simples? Simples. Profeta Elias, Deus usou ele para trazer juízo sobre a nação de Israel. Deus usou a boca dele para liberar uma palavra de juízo. Deixa eu dizer uma coisa, Deus usa homens e Deus usa mulheres para liberar palavras de bênção e de justiça, mas também para liberar palavras de juízo sobre as pessoas. E ele usou Elias para profetizar que durante 3 anos e meio não iria chover em Israel. Diga, Elias, profetiza porque não vai chover em Israel. Eu decidi, porque o pecado desse povo não suporto mais. Israel estava pecando muito. Só um destaque, só um parêntese. Só um parêntese. Israel era o povo de Deus. O povo de Deus, Sandro. E Deus disse, vou mandar seca. E Elias profetizou e veio uma seca terrível, terrível. As pessoas morrendo de fome. Mãe combinando com a vizinha, vamos fazer o seguinte, vamos matar hoje o meu filho, a gente come ele, amanhã a gente come o seu. Você acha engraçado isso? Mas está nas escrituras isso. Será que estava feio o negócio? Aí Deus respondeu para Elias, acabou o tempo do meu juízo.
quero provar o coração desse povo, vai falar com eles. Aí Deus falou com Elias, aí Elias chegou para o povo de Israel e falou assim, junta todo mundo aí. Aí juntaram os profetas de Baal, que era uma divindade pagã da época. Era uma divindade do povo cananeu. Olha que loucura, o povo de Deus estava adorando um Deus pagão. Gente, não parece absurdo isso? O povo de Deus estava adorando um Deus pagão, o Deus dos cananeus. O culto a Baal era um negócio muito louco. O culto a Baal envolvia prostituição no templo dele. Você acredita num negócio desse? Existiam algumas mulheres que elas se prostituíam no templo de Baal, e quando as pessoas, os homens iam lá se prostituir com essas mulheres, eles iam fazer isso para que Baal abençoasse a colheita deles. E sabe quem que ia lá se prostituir com essas mulheres? Os homens de Israel. Olha que loucura! Parece absurdo isso? Só que talvez nós estejamos fazendo as mesmas coisas, só que dentro de um modelo diferente. Como assim, pastor? Quando eu não tenho valores de Deus na minha vida. E Elias então chega para a nação de Israel e diz, reúna os profetas de Baal, tragam todos. Vieram 400. Reúna agora os profetas da deusa Acera, vieram mais 450. 850 profetas de deuses pagãos, ou seja, representantes das trevas, se reuniram, os 850 profetas. Aí Elias disse para eles, vamos fazer o seguinte, hoje vai ficar sabido nesse lugar, quem é Deus sobre essa terra. Hoje vai ficar sabido quem é Deus aqui. Falou para os profetas de Baal e para os profetas da deusa Acera, olha, faz um altar, coloca um sacrifício sobre o altar de vocês, porque eu vou fazer um altar também para o meu Deus, e vocês vão orar ao Deus de vocês. Aí virou para Israel, hoje é o dia de vocês resolverem, se vocês vão servir a Deus, sirva, se vocês vão servir a Baal, sirva. Ele falou para o povo, e falou para os profetas do Baal e da deusa Acera, faz o altar, e começa a clamar para o Deus de vocês. O Deus que responder sobre o altar, esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Foi o desafio que Elias fez. Olha que maluquice. E Elias estava com quem? Sozinho. Ele e a fé dele. Ele e os valores de Deus construídos na vida dele. Elias era um homem justo. Elias era um homem apaixonado pelo Senhor da vida dele. Elias era um homem fiel e submisso ao Senhor da vida dele. E aí os profetas do Deus Baal e da deusa Acera prepararam o altar, colocaram o sacrifício e começaram, né? Começaram. E nada. Passa 1 hora, nada. Passa 2 horas, nada. Começaram a se cortar todo, começaram a se flagelar. E Elias só olhando. E Elias brincando com eles ainda. Vai lá, clama mais alto. Vai ver que o Deus de vocês foi para o banheiro, por isso que ele não está respondendo. Está na Bíblia isso. Elias tinha um senso de humor incrível, né? Irmãos, Elias tinha certeza que Baal não ia responder. Sabe por quê? Porque quando Deus tem a oportunidade de manifestar a glória dele, nenhum outro episódio vai atuar naquele lugar. Nenhum outro episódio. É só a glória de Deus que vai atuar naquele lugar. Deus fecha os céus só para ele agir. E se ele não pode agir, nada mais vai agir. Já experimentou áreas da sua vida que fecha todas as portas? Pois é. É quando Deus decide, se não for eu, não é mais nada e mais ninguém. É assim que Deus faz. Então Deus encerrou os céus, querida. E os profetas de Baal, acabou que não virou nada. Aí Elias, ok, já que o Deus de vocês não respondeu. Aí Elias foi lá, já preparou o altar dele. Pegou o sacrifício, o animal morto, colocou em cima do altar. Mandou cavar uma vala ao redor do altar. Pegou essa vala, e era uma vala funda, e ele pegou e pediu para que enchesse aquela vala, para que derramasse água sobre o animal que ele iria sacrificar, e pediu para derramar água sobre o animal que ele iria sacrificar. Ele disse, derrama água. E começou a derramar água sobre o sacrifício. E a água que era derramada sobre o sacrifício, ela era derramada de tal maneira que era para encher a vala. Enquanto a vala não enchia de água, ele falou, não deixa de derramar água não, enche de água. Por que ele estava derramando água sobre aquele altar? Pelo seguinte, porque o sacrifício, irmãos, quando ele é feito,
ele tem que ser queimado completamente. Toda oferta que é feita, que é dada a Deus, ela é queimada completamente, 100% consumida. Então, quando ele derrama água sobre o sacrifício, até encher a vala, o que isso significa? Que ele está dizendo, vocês vão ver hoje acontecer aquilo que é improvável. Irmãos, quando Deus encontra um coração, uma vida cheia de valores dele, o improvável acontece. Você já parou para pensar que você pode ser um improvável de Deus, pronto para ele manifestar a glória dele? Só que para isso acontecer, ele precisa encontrar valores do céu na nossa vida. Então era improvável, 3 anos e meio de seca, Elias estava sozinho, 850 profetas inimigos, o povo de Israel querendo uma resposta, mas tendenciosos a Baal, e Elias diz, agora eu vou orar ao meu Deus. Sacrifício, valas abertas, água derramada sobre o sacrifício, e Elias faz uma oração. No original, no texto original, a oração que Elias fez, irmãos, tinha 11 palavras apenas, só 11 palavras. A oração de Elias não durou 15 segundos, Elias não gritou, Elias não pulou, Elias, ele dobrou o joelho, porque Elias, a hora dessa oferta, essa oferta tem hora. Deixa eu te dizer uma coisa, você quer ser abençoado por Deus? Você tem que ter valores de Deus na sua vida, e você tem que estar no lugar e na hora que Deus vai se manifestar, senão você perde, o trem passa e você fica. Quando Elias foi oferecer o sacrifício dele, sabe que horas era? 3 horas da tarde, era a oferta da tarde. Essa oferta, ela era chamada, na lei de Moisés, ela era a oferta pacífica. A oferta pacífica era a oferta que as pessoas faziam na época para testemunhar que eles queriam se relacionar com Deus. Era a oferta do relacionamento. Então 3 horas da tarde, ele disse, agora eu vou fazer a minha oferta ao meu Deus. Ele foi lá, abriu a vala, derramou água, Elias dobrou o joelho, Elias fez assim, ele dobrou o joelho, colocou o rosto na terra, e ele orou. Foi assim que ele fez. E ele orou, baixinho, quietinho, ele orou assim, Senhor, me responde para que esse povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizestes retroceder o coração deles. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Que fique hoje sabido que Tu és o Senhor de Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Quando ele acaba de orar, desce um fogo do céu, que consome toda a oferta de Elias, seca a água que estava nas valas, derrete as pedras do altar e une todas as pedras, e naquele dia ficou sabido que havia Deus sobre Israel. Sabe por que isso aconteceu? Porque o Senhor encontrou uma vida que tinha valores nele. É assim que funciona, queridos. Não é o sacrifício do trabalho, é valores de Deus na minha vida. Quando você tem valores de Deus na sua vida, tudo que você fizer, onde você colocar a sua mão vai prosperar, onde você colocar a planta do teu pé, você vai possuir, vai conquistar, vai governar. Por quê? Porque tem valores de Deus em você. Sabe como é que a Bíblia chama homens e mulheres que nasceram de novo, Adriana? De embaixadores. O apóstolo Paulo diz que nós somos o que? Embaixadores de Cristo. Quem é, ou o que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa de uma nação estrangeira. Então, por exemplo, o Brasil tem embaixadores lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Lá nos Estados Unidos da América do Norte, tem a embaixada brasileira lá. Tem embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. Aqui em São Paulo tem embaixada americana. Vamos falar de São Paulo.
Tem embaixada americana que fica ali no Morumbi, aquela região do Morumbi ali. Tem embaixada americana. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Ali no Morumbi. Só que aquele território, aquele prédio ali, quando você entra, você passou o portão, e o embaixador está lá. Ali tem um representante da embaixada lá. O embaixador tem Brasília, mas ali fica lá também. Tem um representante lá. Quando você passa para dentro daquele portão, aquele lugar lá não é mais cidade de São Paulo, aquele lugar não é mais estado de São Paulo, e aquele lugar não é o Brasil mais. Sabiam disso? Aquele lugar lá é território norte-americano, é território norte-americano. Nenhum brasileiro pode entrar lá se não for autorizado pelo governo americano. Coisa doida, não é? Gente, mas está na nossa terra, mas é assim. O apóstolo Paulo diz que eu e você, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos o quê? Embaixadores de Cristo. Significa isso, que aonde você está como embaixador, aquele território não é mais território natural, aquele território é território do céu, é a eternidade representada ali, é o reino de Deus estabelecido ali. Por que que isso acontece? Porque você é filho de Deus. Então, quem manda? Quem é que manda? Fala bem, quem é que manda na embaixada? Quem é que manda na embaixada? É o embaixador. Tem embaixador aqui? Tem embaixadores de Cristo aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está mandando? Essa é a resposta. Você está mandando? Você está governando? Porque o embaixador governa. É ele que determina aqui da embaixada. Então, eu só vou governar se tiver valores de Deus na minha vida. Pastor, e como eu posso construir valores de Deus na minha vida? A gente precisa entender uma coisa hoje. Eu já estou caminhando para o encerramento, tá? Que eu vou dar 4 passos para você, 4 caminhos, 4 práticas que, se você desenvolver na sua vida, você vai atrair valores de Deus para a sua vida. A gente precisa entender uma coisa. Quando Jesus ele morre, ressuscita, ele fica presente com seus discípulos alguns dias. Depois disso ele vai para os céus. Quando ele está prestes a ir para os céus, ser assunto aos céus, ele dá uma palavra para os discípulos dele. Ele diz algo para os discípulos. Por isso que é importante fazer o que Jesus manda. Porque quando nós fazemos o que o Senhor nos manda fazer, tudo dá certo. Isso não quer dizer que você não vai ter trabalho. Você vai ter trabalho, você vai ter que se esforçar, mas dá certo. Porque não é o seu trabalho, é o trabalho que Ele diz para você fazer dele. Jesus disse para os discípulos o seguinte: não saiam de Jerusalém. Foi o que Ele disse. Não saiam. Não tenta fazer nada, não inventa moda, não vai inventar moda, não vai fazer o que vocês querem fazer, não. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Jesus disse isso para eles. Não saiam de Jerusalém, fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos de poder. Agora, sabe o que é interessante nessa fala, querida? Ninguém perguntou quando seria. Não pergunta para Deus quando vai ser. Para de perguntar para Deus quando vai ser. Você está insistindo em querer saber de Deus quando vai ser. Você não tem que saber de Deus quando vai ser. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei também quando eu estou liberando palavra profética. Para de perguntar para Deus quando vai ser. Porque enquanto você estiver preocupado com quando vai ser, mais distante você fica da ação da glória de Deus na sua vida. Para de querer saber quando vai ser. Eles não perguntaram quando seriam. Sabe por quê? Você não tem que saber quando vai ser. Você só tem que saber que Ele vai honrar a palavra dEle em relação à sua vida. E tem que descansar nisso. Porque Deus não vai te abandonar jamais. Ele vai te abandonar. Então, confia nele. Não se importar com quando vai ser, talvez seja o maior testemunho de fé que você precisa manifestar para que Deus te atenda. Então não preocupe, não queira saber quando vai ser. Sabe por quê? Porque vai acontecer. Ele vai cumprir a palavra dele. Ele vai te socorrer no tempo oportuno. Ele não vai deixar com que você se perca. Mas se você não se comportar de uma forma,
você não vai ter essa resposta. Então os discípulos, eles não perguntam, quando vai ser? Eles ficam quietos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. No original, ali, o verbo aquietar, sabe o que ele significa no original, Danilo? Preocupa não, descansa, fica animado, esperando, é o que o verbo ali quer dizer no original. O verbo não está falando assim, fica quieto só, não, o verbo está dizendo o seguinte, fica tranquilo, não se preocupa, e fica motivado e animado, porque a resposta do céu vai vir para a sua vida. Então esse é o sentimento de Deus. Os discípulos não perguntaram quando é que vai ser, eles ficaram. O que ele mandou fazer? Ele mandou não sair? Foi, então não vamos sair. Mas aí o que a gente faz? Aí eles se reuniram e falaram assim, vamos orar, ué. Olha só, vamos orar. Mas onde que a gente vai orar? Onde que a gente pode orar? Um lugar aqui que pode reunir nós tudinho aqui. Aí, né, eles falaram assim, isso aqui eu estou imaginando que tenha sido essa cena, uns dias para trás aí, quase 2 meses atrás, uns 40, 50 dias atrás, uns 40, 45, uns 40 dias para trás aí, 40 dias, Jesus, ele celebrou a ceia com os seus discípulos, num lugar, aqui em Jerusalém. Por que a gente não vai para lá? Olha só, vamos para lá. Ele celebrou a ceia com os discípulos dele, ele celebrou a Páscoa com os discípulos dele, foi um momento exclusivo dele com os discípulos. Naquele momento ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os nossos pés. Vamos para lá, vamos reunir lá, porque foi o último momento nosso com ele, foi o último momento que a gente teve junto dele, comemos com ele, né? Foi a última vez que nós estivemos próximos dele. Vamos para lá, para a gente se lembrar, nunca, né? Porque foi tão importante aquele momento. Você gosta de voltar em lugares que foram importantes para a sua vida? Você gosta? Resgatar a lembrança? Talvez eles tenham feito isso. Sabe para onde que eles foram orar? Na mesma casa, no mesmo lugar onde Jesus celebrou a ceia. Foi lá. Olha para cá. E eles entraram ali, irmãos, e eles começaram a buscar a Deus, a orar a Deus, a adorar a Deus. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eles não estavam preocupados quando seria a resposta. Porque mais importante que ter a resposta é estar onde Deus pediu para mim estar. Que se eu estiver onde Ele mandou eu estar, Salmo 91 vai se cumprir na nossa vida. Coisa boa é habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Vocês entenderam isso? 6 dias orando, 7 dias adorando, 8 dias adorando, 9 dias adorando, 10 dias adorando. No 10º dia acontece algo. No 10º dia, eles não sabiam quando seria. No 10º dia, eles começam a ouvir um som. Deixa eu te dizer, você tem que ouvir. Você tem que ter os teus ouvidos apurados para ouvir a presença da resposta de Deus chegando sobre a sua vida. Você precisa ouvir. Só que se você não estiver debaixo de uma palavra de Deus, você não vai ouvir. Existem pessoas que estão andando debaixo de conselho de pessoas murmuradoras. Tem pessoas que estão andando debaixo da direção de pessoas descomprometidas com Deus, que não honram a Deus. Você tem que ter a direção da voz dele te guiando. No 10º dia eles começaram a ouvir um som, como que de um vento impetuoso, e aquele som e aquele vento encheu toda a casa, e de repente, irmãos, línguas como de fogo começaram a pousar na cabeça de todos que estavam naquele lugar, e a palavra de Deus diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, a orar em outras línguas, e ali Deus marcou a vida daquele povo. Sabe quantas pessoas estavam lá dentro? 120. Pastor, mas e a multidão? Deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho é para a multidão, mas a vida do Evangelho é para um pequeno grupo de pessoas. A multidão estava de fora, e aqueles 120 que estavam ali dentro, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e era tão forte o que estava acontecendo dentro daquela casa, dentro daquela sala, naquele cenáculo, que era a época da festa do Pentecoste, festa das colheitas. Era a época da festa das colheitas. Então tinham pessoas de tudo quanto era região ali. Tinha gente de tudo quanto é lugar ali. Tinha gente da Capadócia, tinha gente da Ásia, do ponto da Ásia, tinha gente de Cirene, tinha gente da Mesopotâmia, tinha medos, tinha gente do quanto é canto.
E aquele povo que era de várias nações, quando eles passavam perto da casa, eles ouviam o povo que estava lá dentro, falando das maravilhas de Deus, no próprio idioma deles. E aquilo impressionou aquele povo. Falou, mas como pode? Nós estamos ouvindo esse povo falando a nossa língua, e começou a virar aquele movimento na porta da onde eles estavam reunidos. E aí, eles saíram, né? Saíram, e aquela multidão lá, aí um grupo de pessoas começou a dizer, não, eles estão bêbados, eles estão embriagados, esses galileus, eles estão embriagados. Aí Pedro tomou a palavra e falou, peraí, aqui não, aqui tem homem de Deus aqui tem crente, não tem ninguém bêbado aqui não. Aqui não tem ninguém bêbado não. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui, mas eu vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui. Eu vou falar o que está acontecendo. E Pedro começou a falar do amor de Deus para eles. Pedro começou falando desde a lei de Moisés, os profetas, chegou na pessoa de Jesus e disse, e esse Cristo foi morto por vocês, pelos teus pais. Esse Cristo que foi morto, eu quero dizer, ele não está morto, ele ressuscitou o terceiro dia, e está pronto para salvar vocês. Irmãos, quando aquela multidão começou a ouvir aquilo, o coração deles começou a apertar. O texto de Atos diz que o coração deles ficou compungido. É o que está na sua Bíblia? Atos 2? Compungido. A palavra compungido no original significa que eles estavam transtornados, aflitos, emocionalmente abalados com a mensagem que eles estavam ouvindo de Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa, só fazer um destaque, Pedro não estava sozinho. O texto diz que Pedro e os 11 foi falar com a multidão. E eles ouviram aquela mensagem que constrangeu, que apertou o coração deles, que intimidou eles em relação ao pecado. Nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do poder de Deus. E esse Cristo que vocês mataram, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, e ele venceu os grilhões da morte. Aquilo que era impossível aconteceu na vida dele. E eles ouviram aquela palavra, e quando eles ouviram aquela palavra, irmãos, o coração apertou e eles perguntaram, Pedro, o que a gente deve fazer? Porque a mensagem foi muito forte. Pedro, o que a gente tem que fazer? E Pedro diz lá no versículo de número 38 para eles, de Atos 2, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque essa é a promessa para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor chamar. Essa é a promessa, arrependei-vos. Sabe o que aconteceu nesse dia? 3.000 pessoas se converteram e desceram as águas do batismo, confessando que Jesus Cristo era Senhor da vida deles. Irmãos, vocês estão entendendo a dinâmica do céu? Foi assim que a igreja começou, querido. Foi assim que ela começou. A igreja começou com um grupo de homens obedecendo a Deus, obedecendo ao que Jesus havia dito, não saiam de Jerusalém. Segundo lugar, esses homens que obedeceram não se importaram com o tempo, porque não importa o tempo quando eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, Ele vai honrar a sua palavra em relação à minha vida. Não importa o tempo. Aí se converteram e começou a crescer a igreja. E agora eu chego na mensagem, para concluir o assunto da mensagem. Porque do versículo 42 em diante, sabe do que fala? No versículo 42 em diante, fala como era a vida das pessoas convertidas. Então você quer saber como é que era a vida da igreja na época de Jesus, depois de Jesus, da igreja apostólica? É só você ler do versículo 42 ao versículo 47. Está lido, não precisa ir muito longe não. Do versículo 42 ao versículo 47, você vai saber como é que era a vida da igreja. Está lá. Essa vida da igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, a forma como a igreja fluía, foi suficiente para tudo acontecer em relação à vida deles de bom. Foi suficiente, não precisou mais. Porque essa vida dos convertidos aqui de Atos 42, 42 ao 47, construiu valores na vida deles. E quando eu tenho valores de Deus na minha vida, a mão de Deus sempre vai estar sobre mim, me abençoando. Primeiro valor de Deus,
foi construído na vida dos discípulos? Falei para vocês que hoje eu vou compartilhar de 4, não é isso? Só no versículo 42 estão os 4. 4 valores de Deus que foi gerado na vida dos discípulos. 4 comportamentos que eles tiveram para que valores de Deus fossem gerados dentro deles. 4 comportamentos. Primeiro comportamento: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro comportamento. Quero destacar aqui a palavra perseverar, o verbo perseverar. Sabe quando que é necessário perseverança? Quando a gente está pensando em desistir. Perseverança não faz sentido quando você está firme, faz sentido? Você está firme, precisa perseverar? Não, mas está firme aí. Perseverança só faz sentido quando você está pensando em largar tudo, abandonar o que você começou, deixar de fazer o que é certo. Sabe como foi construído valores de Deus na vida desses homens da igreja apostólica? Porque eles entenderam que a vida deles agora dependia deles não desistirem. E sabe por que dependia deles não desistirem? Porque a desistência era uma opção real. Deixa eu lhe dizer, desistir é uma opção real. Pecar é uma opção real. Abandonar sua família é uma opção real. Murmurar é uma opção real. Só que valores de Deus são construídos na nossa vida quando nós perseveramos, quando nós não retrocedemos. Em primeiro lugar, perseverar em quê? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, não abandonar as escrituras. Quer construir valores de Deus na sua vida? Não abandone a palavra de Deus, não troque a palavra de Deus, não deixe a palavra de Deus de lado, não troque a palavra de Deus por aquilo que você acha, não troque o que Deus diz por aquilo que você sente, não troque a palavra de Deus por nada que alguém fale para você, porque tudo que alguém disser para você, que não concordar com essa palavra, você não pode praticar, porque vai prejudicar a sua vida. Quer construir valores de Deus na sua vida? Então, em primeiro lugar, persevera, não abandone a palavra de Deus. Os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. Você tem que perseverar. Pastor, mas eu estou tentando ficar firme nessa palavra, mas eu não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver as coisas acontecendo. Não é porque Deus não está respondendo que Ele não está agindo. Você só tem que permanecer na palavra dEle. Vai chegar a hora, e a hora de Deus é ideal. É ideal, é a hora ideal que Ele vai responder para você, porque você permaneceu na palavra dEle, porque Ele não vai permitir que a palavra dEle volte sem cumprir o propósito dEle na sua vida. Ele não vai permitir que isso aconteça. Ele vai te honrar, Ele vai te responder, mas para isso, você precisa insistir em permanecer nessa palavra. Não saia dela não, não esquece ela não, não deixa ela para trás não, não troca ela por qualquer coisa não. Segundo lugar, por que aqueles homens tinham valores de Deus na vida deles? Primeiro lugar, porque eles não abandonavam a palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas em segundo lugar, por que valores de Deus estavam na vida deles? Porque eles perseveravam, sabe no quê? Também na comunhão. Eles perseveravam. Eu quero resgatar o significado da palavra perseverança. Perseverança só faz sentido quando você está pensando em largar e abandonar e desistir. Se você não tem o sentimento de largar e desistir, a palavra perseverança não faz sentido. Perseverança significa insistir, permanecer. Então eu tenho que insistir na palavra, eu tenho que insistir na comunhão, koinonia, do grego koinonia, união, estar juntos. Então quer construir valor de Deus na sua vida? Em segundo lugar, não abandone as pessoas. Não abandone. Não abandone as pessoas porque elas erram com você. As pessoas vão falhar com você. Deixa eu dizer uma coisa, não é porque nós falamos de amar as pessoas, de honrar as pessoas, de cuidar das pessoas, que nós não vamos errar, tá? Nós estamos falando sobre isso porque nós entendemos que isso é necessário. Nós falamos disso porque nós falamos sobre isso porque sabemos que isso é fundamental em relação à nossa fé. Mas nós também estamos aprendendo também.
Nós também estamos insistindo para fazer isso certo. Porque se nós não tivermos comunhão uns com os outros, eu não vou construir valor de Deus na minha vida. Se eu ficar falando mal das pessoas, eu não vou construir valor de Deus na minha vida. Se eu ficar cheio de mágoa em relação às pessoas, eu não vou construir valor. Então perdoe as pessoas, perdoe quem erra com você. Quer atrair valor de Deus para a sua vida? Perdoe as pessoas, seja livre. Deixe de ser escravo de você mesmo. Existem pessoas que são livres em Cristo, mas são escravas delas mesmas, quando não perdoam as pessoas. Não tem como você ter comunhão com alguém se você continuar julgando esse alguém. Impossível. Julgamento anula o poder da comunhão. Julgamento cancela o poder da comunhão. Não julgue as pessoas. Elas têm erros mesmo, elas têm falhas mesmo. Por isso que elas estão na igreja, porque elas querem melhorar. É por isso que nós estamos aqui, porque a gente precisa melhorar. Se a gente não entendesse que precisássemos de melhora, estávamos lá fora. Então, perdoe as pessoas, não julgue as pessoas. Não é justo você julgar alguém que está aqui dentro, não é justo, sabe por quê? Porque quem está aqui dentro está tentando acertar, quem está aqui dentro está tentando dar certo. Pode ser que ele esteja fazendo do jeito dele, por isso que não está dando certo, mas ele vai entender, Deus vai falar com ele, o Espírito Santo vai ministrar no coração dele, a palavra de Deus vai pegar ele uma hora, e quando a palavra de Deus pegar ele, ele muda. Então não julgue as pessoas, perdoa logo, não fica com essa conta no seu bolso não, porque se você não promover comunhão com as pessoas, valores de Deus não serão construídos em você, não será construído. Irmãos, nós estamos aqui nos esforçando para termos comunhão uns com os outros. De verdade, para nós pastores, quando chegamos numa reunião dessa de domingo e nós percebemos a falta de alguém. Cadê o Sérgio e a Rose? Quando a gente sente a falta de alguém, seca aqui dentro. Terceiro lugar, quer construir valores de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, não abandone a palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, persevera na comunhão. Insista para ter comunhão com as pessoas. Não julgue as pessoas, perdoe as pessoas. Se arrependa das besteiras que você fez para os outros. Vai lá e se arrependa. Vai lá e se humilhe. Chega lá, Helena, me perdoa, eu errei. Preciso que você me perdoe. Perdoa. Aí a conta ficou com ela. Terceiro lugar, quer construir valor de Deus na sua vida? E eles continuaram firmes, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no que mais? Terceiro ponto, e no partir do pão. Terceiro lugar, quer construir valor de Deus na sua vida? Não abandone a compaixão. Não abandone a compaixão. Tenha compaixão das pessoas. Tenha compaixão dos que não têm. Tenha compaixão dos que não têm pão. Tenha compaixão dos que não têm roupa, tenha compaixão daqueles que não têm moradia, tenha compaixão daqueles que não têm amor, tenha compaixão daqueles que não têm misericórdia, tenha compaixão daqueles que não têm paz, tenha compaixão de todos que não têm. Todas as pessoas que não têm, precisam da nossa compaixão, seja a falta de bens materiais, ou seja a falta de bens espirituais. Tenha compaixão. O que é ter compaixão? É padecer com, sofra com ela. Você acha que uma pessoa murmuradora é feliz? Vocês acham? Você acha que ela é feliz? Ela sofre. Murmurador está cheio de coisa ruim dentro dele. Tem muito sonho que não foi realizado, tem muito trauma vivido, muita decepção acumulada na alma dele. Você acha que ele é feliz? Tenha compaixão dele, não julgue o murmurador, tenha compaixão dele, sofre com ele, porque quando você tiver compaixão dele, deixa eu dizer uma coisa, a compaixão muda a história da vida das pessoas. Por causa da compaixão do nosso Senhor, nós somos salvos um dia. Compaixão permite você abraçar quem não merece o teu abraço. Compaixão faz você orar para alguém que talvez não tenha direito de receber a sua oração. Quer construir valor de Deus na sua vida? Insista em ter compaixão das pessoas, em compartilhar o que você tem de bom com as pessoas.
eles perseveravam no partir do pão, ou seja, eu tenho, você não tem? Eu vou partilhar o que eu tenho com você, toma o meu pão. Ah, você não tem paz? Eu vou compartilhar minha paz que eu tenho com você. Ah, você não tem misericórdia? Eu vou compartilhar o meu perdão com você. Quer construir o valor de Deus na sua vida? Não abandone a compaixão. Só a compaixão nos permite compartilhar. Quem não tem compaixão não compartilha. Quem não tem compaixão ignora. E quem tem compaixão compartilha o que tem. Quer construir valor de Deus na sua vida para que Deus te responda? Vamos aprender com as Escrituras. Eles perseveravam, ou seja, não era fácil, era extremamente difícil perseverar nessa palavra, depender dela, confiar nela, mas eles continuaram, eles não desistiram. Eles perseveraram na comunhão. Não é fácil conviver com quem nos ofende, não é fácil conviver com quem nos afronta, não é fácil conviver com quem nos difama, não é fácil conviver com quem nos confronta, não é fácil. Persevera na comunhão, não abandone as pessoas. Terceiro lugar, não abandone a compaixão. Não desista de compartilhar o que você tem de bom com aquele que não tem. Seja os teus bens materiais, seja os teus valores emocionais, seja os teus valores espirituais, compartilhe o que você tem. Ajude alguém, dê para alguém as riquezas que Deus colocou dentro de você, na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua história, nos teus negócios, compartilhe com as pessoas. Quarto comportamento que foi desenvolvido na vida desses homens, que fez com que eles construíssem valores de Deus. Primeiro, não abandonaram a palavra, insistiram. Segundo, não abandonaram a comunhão, não abandonaram as pessoas, insistiram. Terceiro lugar, compartilharam o que eles tinham, não perderam a compaixão. Mas em quarto lugar, quer construir valores de Deus na sua vida? Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar Deus. Nunca pare de buscar a presença dEle. Nunca pare de clamar a Ele. Ainda que falte palavra na sua boca, você não vai parar de clamar a Ele. Ainda que não saia mais vozes, a sua alma vai começar a gritar, e você não vai parar de buscar Ele, e Ele vai responder para a sua vida, para a glória do nome dEle. Nunca deixe de orar. E perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, mas também perseveravam nas suas orações. Você não precisa ter vontade de orar para orar, você tem que orar. Quer construir o valor de Deus? Nunca deixe de orar. Vai chegar uma hora, irmãos, que a sua insistência para orar vai mudar você por dentro. A sua insistência em não parar de buscar a presença dEle, de não sair de perto dEle, vai transformar você de dentro para fora. Vai mudar a sua mente, vai mudar o seu jeito de falar, vai mudar o seu jeito de ouvir, vai mudar o seu jeito de enxergar as coisas. E quando Deus nos muda, tudo ao nosso redor muda. Tinha uma mulher casada, mas ela não podia dar filho para o marido dela. Essa mulher não podia dar filho, ela não podia engravidar. E naquela época, época dos patriarcas, quando um homem se casava com uma mulher e ela não podia ter filhos, ele tinha o direito de ter uma outra mulher, que era chamada, mas não era esposa dele, era uma concubina. O que era concubina? Não é esposa, é a mulher da procriação, é a mulher da descendência. Então esse homem que era casado e que sua esposa não podia ter filho, ele escolheu uma concubina para dar filho para eles. Essa mulher chamava-se Penina. Então Eucana era casado com Ana. Ana não podia dar filhos para ele. Ele escolheu uma concubina para dar filhos para ele. E essa concubina, ela era muito fértil, muito fértil. Então Eucana tinha filhos. Eucana tinha filhos com Penina. Só que, sabe o que Penina fazia? Penina jogava na cara de Ana que ela era estéril. Penina afrontava Ana. Ah, você não pode ter filhos. Ele é teu marido, mas você é incapaz de dar descendência para ele. Ele é o teu marido, mas você não dá geração para ele. Ele é o teu marido, você é a esposa legal dele, mas você não cumpre o seu papel de mulher. E nunca vai ser mãe. Eu jogava isso na cara de Ana. Você acha que isso era fácil? Mulheres, imagina. Você tem que conviver com a outra mulher na sua casa,
que seu marido se deitava com ela, e essa mulher dava para o seu marido aquilo que era o seu sonho. E qual era o seu sonho? Qual era o seu sonho? Ter filho. Ter filho. Sabe o que Ana fazia, irmãos? Ana subia para Siló, porque o tabernáculo estava em Siló. E Ana ia buscar a Deus em Siló. E ela chegava lá todo ano, uma vez por ano, e clamava a Deus, e orava a Deus. Senhor, me honra. Senhor, me abençoa. Senhor, muda a minha história. Ela voltava para casa. Era um ano inteiro sendo afrontada por Penina de novo. No ano seguinte, o que ela fazia? Subia de novo para buscar Deus, para orar a Deus. Senhor, muda a minha história, me honra, Senhor. Tira a minha vergonha. Tira a humilhação que essa mulher me impõe. Eu sou estéril, meu ventre não produz filhos. Ah, Senhor, me honra. Voltava para casa, um ano inteiro, nada acontecia. Irmãos, seja sincero, você já parou para pensar que às vezes não vale a pena continuar orando? Você já se sentiu cansado de estar falando a mesma coisa para Deus? E parece que o céu fechou as portas para me responder? Deixa eu dizer uma coisa, Penina também viveu a mesma coisa. Ana viveu a mesma coisa. Teve um dia, teve um ano, que Ana subiu de novo. Agora imagina, sempre sendo afrontado pela rival. A alma dela já estava cansada. Já se sentiu com a alma cansada? Fala, agora não dá mais, secou, não sai mais nada. Esgotou tudo, não tem mais nada. Foi esse ano que Ana subiu para adorar a Deus, para buscar a Deus. Nesse dia, ela chegou para adorar a Deus, para buscar a Deus e orar a Deus, irmãos. A alma dela estava tão cansada, que ela não tinha mais palavra na boca para dizer. A única coisa que ela tinha era choro e balbuciar do seu lamento. O sacerdote chegou e viu aquela mulher jogada, esparramada lá. Imagina, fica imaginando, né, tudo lágrima, aquela coisa. Olhou para ela e falou, por que essa mulher é maluca aqui, bêbada? Como é que deixaram uma bêbada entrar aqui dentro? Ô, sua bêbada, levanta aqui e vai embora para sua casa. Ela disse, não, eu não estou bêbada não. O que o senhor está vendo é um coração de uma mulher que não tem mais palavras para orar a Deus, mas eu não vou desistir de buscar Ele, porque Ele vai me responder um dia. Ana voltou para casa. No outro ano ela voltou de novo lá para adorar a Deus. Só que dessa vez ela não voltou de braços vazios mais não. Dessa vez ela voltou com o filho que Deus deu para ela. E o nome desse menino foi Samuel, um dos mais importantes profetas, sacerdotes e líderes da nação de Israel. E sabe o que ela fez quando ela recebeu a resposta de Deus? E ela gerou um filho agora para tirar a vergonha dela? Ela agradeceu a Deus, e ela orou. Olha a oração de gratidão de Ana. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, ó rocha, não há nenhuma como ti, ó meu Deus. Ela fez essa oração quando ela estava entregando o que ela recebeu de Deus. Ela estava entregando. Senhor, o Senhor me deu filho, estou tão alegre, estou aqui entregando agora o meu filho para o Senhor, ele vai morar aqui. Ela virou as costas e veio embora. Voltou para a casa dela. Sabe o que Deus fez com ela? Deu mais 3 filhos, mais 2 filhas para alegrar o coração dela e para honrar a vida dela. Sabe por quê? Não pare de orar jamais. Vai construir valores de Deus na sua vida. Quantos buscam esses valores para que Deus te ache?